Hoje nós estamos recebendo uma convidada de honra que muito me influencia, que é um grande referencial para mim e por isso eu tenho tanto orgulho de apresentar aqui Vanesca Buzelato Prestes. Vamos conversar com ela sobre por que uma procuradoria urbano-ambiental. A Vanesca é procuradora do município de Porto Alegre. Chegou Vanesca! Que honra, que alegria estar com ela aqui. Olá, bom dia, bem-vinda, nossa convidada. Obrigada. Que alegria de ter aqui, Vanesca. Eu vou te apresentar um pouquinho para quem não te conhece. A Vanesca, ela é doutora pela Università del Salento, em Itália. É mestre em Direito Público pela PUC, Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Municipal pela Escola Superior de Direito Municipal, junto com a Rita. A Vanesca, ela é professora, autora de muitos livros e coautora. O último, Corrupção Urbanística. Ela foi diretora da Escola de Direito Municipal, corregedora da Procuradoria. Eu tô colando aqui porque a Vanesca é tanta coisa que é difícil, mas ela é a minha referência em direito ambiental e direito urbanístico. E eu fico muito honrada de recebê-la aqui, assim, de a gente estar conversando e fazendo essa rede de amigos e procuradores e advogados e pessoas unidas agora na Semana do Meio Ambiente para falar um pouquinho sobre procuradoria urbano-ambiental. Então, a pergunta que fica é: por que uma procuradoria urbano-ambiental, Vanessa? Bom dia, Sinara. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, estar sendo recebida por ti. E essa iniciativa de nos aproximar e de dialogarmos mais destes temas, nesse contexto todo de pandemia e que a gente vê como é importante os espaços da cidade, acho que tem mais sentido ainda, né? Então, primeiro queria dar parabéns aí para ti, para vocês todos de Novo Hamburgo que estão despontando nesse trabalho agora, né? Apontando, enxergando a necessidade de especialização. Queria, então, agradecer bastante o convite e por a gente conversar sobre essas coisas que são tão caras a todos nós e sobretudo quem trabalha com esses temas há tanto tempo como eu, né? Bom, por que, então, uma procuradoria urbano-ambiental? Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu em Porto Alegre, porque eu acho que reflete as necessidades que aconteceram naquele momento e que desencadearam esses temas. Quando a minha geração de procuradores de Porto Alegre foi a primeira geração pós-Constituição. Então, quando eu entrei na Procuradoria, nós tínhamos uma equipe que trabalhava, chamava assunto, era cíveis e penais, que tinha todas as discussões de desapropriação, de indenizações, num ritmo bem menor do que tem hoje, né, com menos volume, né, não acumulava, por exemplo, dano moral com dano patrimonial, enfim, era um direito com outras premissas. Nós tínhamos uma outra área que era a área tributária, tá? Também não com um volume tão grande de execuções fiscais, porque não tinha a estruturação dos municípios para aquele grau de cobrança. Tínhamos uma equipe trabalhista, que é da Justiça Especializada, e uma equipe que chamava Equipe de Assuntos Jurídicos Administrativos. E era isso a Procuradoria. Então, toda a consultoria era naquele jurídico administrativo, mais as questões de pessoal, enfim, era um universo que dava conta desse conteúdo. O que acontece depois da Constituição de 88? Muitas matérias que eram matérias da política passam a ser matérias do direito. O que eu quero dizer com isso, né? Nós não tínhamos os sistemas de políticas públicas nas constituições anteriores e, sobretudo, no que vigorava, na emenda constitucional que vigorava antes de 88, na forma que nós temos hoje.
Então, não era um direito dos cidadãos todas essas matérias e esses conteúdos que hoje passam a ser direitos dos cidadãos. Quando a gente ouve e fica na nossa cabeça que a Constituição de 88 é uma Constituição democrática e cidadã, por trás disso está uma série de consequências de necessidade de estruturação da administração pública para atender essas demandas. Porque justamente aquilo que era prerrogativa do gestor, dizer se ou não implantar, se ou não fazer determinadas coisas, passa a ser uma obrigação do gestor. Sim. E é nesse contexto, então, que as diversas políticas públicas posteriores à Constituição Federal passaram a ser judicializadas, passaram a ter o ingrediente jurídico, o elemento jurídico, como um dos seus estruturantes. Tá? Então, nesse período, nós tivemos uma procuradora-geral, Eulália Guimarães, que era procuradora do Estado e foi ser procuradora-geral no município de Porto Alegre. Uma das primeiras questões que ela, quando chegou lá, disse: nós precisamos reestruturar a Procuradoria de Porto Alegre para atender essa quantidade de demandas, começando com a demanda urbanística, que é eminentemente municipal. Eu entrei na Procuradoria lá nos anos 90, trabalhando com loteamentos clandestinos, fazendo as notificações ainda pela 6766, no universo que pouquíssimo se discutia a regularização. As questões ambientais eram muito incipientes ainda. Tá? Nós não tínhamos o licenciamento ambiental municipalizado. Então, então, primeiro nós estruturamos essa equipe de urbanismo, foi uma das primeiras. Houve a separação, então, da equipe de urbanismo, houve a criação da equipe estatutária, e assim a Procuradoria foi crescendo de acordo com a necessidade surgida em função do universo de questões que o município passou a atuar e que não atuava anteriormente. Né? Nesse universo de questões, o interessante é que essa área do direito, essa área das políticas públicas, foi uma área que ela não foi a exigência de atuação, não era uma exigência judicial, não era uma exigência do litígio, mas era uma exigência de como construir as políticas públicas dentro de um direito constitucionalizado. Exato. Né? Então, a função dos procuradores daquele período foi muito, eu me incluo, evidentemente, foi muito de implementação das políticas públicas. Então, eu participei do Conselho da Criança e Adolescente, eu participei anos como membro designada pela Procuradoria, né? Eu participei do Conselho da Cidade, né? Nós tínhamos um denominado Conselho de Acesso à Terra, chamava. Conselho de Acesso à Terra. Enfim, a função desses conselhos, a função desses grupos de trabalho era como implementar as políticas públicas decorrentes dos sistemas nacionais. Né? E a política municipal ambiental, a lei, me parece, acho que é de 1998. Né? Então, nesse período dos anos 90, foi um período assim, muito intenso dessas questões todas, que eram aquelas demandas que decorriam da Constituição diretamente, dos sistemas nacionais de política pública que estavam sendo criados e da necessidade de implementação nas cidades. Então, os procuradores precisavam se envolver com esse conteúdo. Né? Ir para comissões, para grupos de trabalho, construir, porque esse direito ele é eminentemente multidisciplinar, justamente porque ele não é o direito do litígio. Né? Ele é o direito da concertação, ele é o direito de encontrar soluções. A gente sai de um modelo que era um modelo de comando-controle, que tu tinha todas as caixinhas e simplesmente encaixava, né? Sobretudo dentro do direito urbanístico, e passa por um direito que é do reaja previna, são as agendas internacionais, né, que também passaram a tratar desse modo. Tem que enxergar as políticas públicas a partir deste filtro. Né? E este filtro te leva a soluções diferenciadas. E quando tu analisa isso no universo das cidades, da base do território, isso se concretiza de uma forma muito forte
né? Porque quando a gente avalia um projeto no âmbito das cidades, todo esse universo ele vai ser trabalhado. Então, o urbano ambiental, ele nasce nesse contexto, né? Porque não bastava ter todas as regras urbanísticas ou todas as regras ambientais. O contexto todo constitucional de uma política urbana definida no 102 e 183, de um capítulo do meio ambiente que exigia avaliação de impactos, ele precisava se aproximar. Porque o mesmo rio, né, que para quem trabalha com meio ambiente é o manancial da vida, de onde nasce tudo, é o mesmo rio que quem trabalha com esgotamento sanitário sabe, esgotamento cloacal, água da chuva, né, pluvial, digo, água da chuva vai direto para o rio. É a lei da física. Não tem como. Né? Então, mas é o mesmo rio e os critérios eram diferentes. Então, como que tu faz isso? Né? E na cidade, essas questões, assim, elas foram se expressando de uma forma bem concreta. Sim. Outra característica do período foi que essas matérias eram todas muito novas, né? Extremamente novas. Sobretudo a avaliação de impacto. No urbanismo era uma coisa quase que, como assim? Vou avaliar... A característica do nosso direito urbanístico sempre esteve muito correlacionada às especificidades e à dogmática do direito administrativo. Ela era muito colada ao direito administrativo. Exato. E nunca foi função do direito urbanístico avaliar impactos, discutir esgotamento dos recursos naturais. Então, não é crítica, é constatação, não era função. Então, inclusive as licenças urbanísticas na nossa doutrina vai pegar os manuais clássicos de direito administrativo, eles dão conta ali que a licença urbanística era aquela licença de ato vinculado, ou seja, um direito pré-existente, né? Tu tem um direito pré-existente e que tu vai, ao pedir para o município a construção e tal, é um ato declaratório de um direito pré-existente. O que é isso no direito, né? A gente conhece bastante, mas eu gosto sempre de refletir sobre isso. Quer dizer, esse ato declaratório de direito pré-existente diz assim, olha, o pode ou não pode construir. Mas o como construir, né? A forma, se é possível mitigar, que é uma linguagem super contemporânea, eram matérias que não apareciam nesse conteúdo. E para e passo com isso, e com toda a estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, também vem aquele paradoxo do direito ambiental ótimo, né? Então, atingir os estándares máximos, quando em muitos casos, no âmbito das cidades, quando já está tudo construído, quando já está tudo existente, fica difícil. E isso não é só... Quando a gente trata temas urbanos, ambientais, a gente trata urbanismo, meio ambiente. Posteriormente, passamos a tratar acessibilidade, mobilidade, conteúdos que o direito passou a proteger para proteger as minorias, né? Então, como tu faz? O que a democracia faz? A democracia faz com que os diferentes apareçam. Nos regimes autoritários, a gente tem aquele homem médio com uma característica parecida, uma família projetada, inclusive. E no urbanismo isso também se refletia, né? Com situações pré-definidas. Então, não tinha espaço nas cidades, nas políticas públicas desenvolvidas, para cadeirantes, para cegos, né? Então, como que isso agora se expressa? A gente vê calçada retrátil, né? A gente vê pracinhas prontas para crianças com cadeira de roda, né? Não significa que tem que ser todas, mas algumas. Quer dizer, essas expressões, ônibus com o elevador, né? Por que tudo isso aparece? Né? Porque este direito da democracia passa também a proteger os diferentes em função das exigências desse Sistema Nacional de Políticas Públicas que traz estes conteúdos normativos. Então, o urbano ambiental, ele nasce nesse conteúdo de aproximação das agendas internacionais, porque esse não é um fenômeno do Brasil,
né? Esse é um fenômeno que tem todo um conteúdo de aproximação das agendas urbana, que é a Agenda Habitat, etc., com a Agenda Ambiental, a Agenda 21. Então, essa aproximação das agendas vai gerar este conteúdo que tem um tratamento no âmbito das cidades bastante próximo, né? O que isso vai significar para nós? A formulação de uma dogmática toda que busca nos princípios urbanísticos e ambientais a base, e que estão lá na Constituição, a base do seu nascedouro, né? A base da sua origem, a base do seu ponto de validade, né? Para uma densificação de conteúdo posterior, né? Daí é que nasce a regularização fundiária, que até então no direito urbanístico, a gente no comando e controle, não se reconhecia, por exemplo, toda a política de regularização fundiária, né? Não reconhecia como um direito subjetivo, né? Não era do universo a ser tratado, é todo um processo de construção que vem nascendo. Então, esse urbano ambiental, ele nasce, e uma procuradoria urbana ambiental, nasce da necessidade de aprofundar esses conteúdos, né? Porque não são conteúdos que a gente aprendeu lá na faculdade. Exato. Né? Direito urbanístico até hoje é eletiva, né? Poucas faculdades têm. Direito ambiental, algumas. Mas a nossa geração sequer teve isso. O próprio direito constitucional era não muito frágil. dava tanta atenção. E é uma necessidade de dialogar com outras áreas, né? Com a arquitetura, com o urbanismo, com a engenharia. E essa necessidade de um diálogo interdisciplinar que torna a advocacia pública voltada para o meio ambiente e urbanismo diferenciada do litígio, como tu mesmo colocaste. Exatamente. E mesmo para o litígio, a gente tem que ter essa formação, esse conhecimento multidisciplinar, né? Esse diálogo com as outras áreas do conhecimento. Tá? Porque hoje o urbanismo, ele é feito, a formulação toda no âmbito das cidades, ainda mais quando se discute mudanças climáticas, quando se discute desastres, esses temas que realmente estão nos assolando, a pandemia está nos trazendo muito essas reflexões. A gente, quando se discute esses temas, a gente está discutindo também a necessidade de aportar conhecimento de outras áreas. Eu vou dar alguns exemplos assim, do que eu já vivenciei. Existia, por exemplo, no âmbito do conhecimento em arquitetura, enfim, que quando a proteção de topo de morro, né? Quando tinha um morro que nunca tinha sido mexido, enfim, nunca tinha tido alguma ação humana, esse morro estava protegido e ele não desabava, né? Não tinha o enlameamento, que é um termo que é utilizado em outras áreas. O que acontece? Naquele desastre que houve no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, que morreu a família toda no Ano Novo, foi super comentado no Brasil, a constatação daquilo ali foi outra. Disse, olha, aqui não tinha, nada era mexido em cima. Só que a camada de terra é tão fina, né? É tão fina, tem rocha embaixo, que levou tudo. Então, o geólogo hoje ele tem uma função que é essencial nas cidades, quando a gente discute o plano diretor de desastres. Estamos em plena revisão de planos diretores, né? Então, os geólogos passaram a ser uma função essencial. Quer dizer, a gente precisa entender que tipo de rocha é. Se a do Rio Grande do Sul é diferente de Santa Catarina, que é diferente do Rio de Janeiro. Qual é o efeito disso na cidade? Quantos desastres, quantas situações já aconteceram em torno disso, né? Na área das cheias também, é outra formulação assim que aconteceu, uma mudança nesses meus anos todos de procuradoria enormes. As primeiras técnicas que a gente discutia era simplesmente entubar, aumentar o conduto forçado, os condutos forçados da cidade, que é por onde vai a água da chuva, né? Depois dos anos 2000, os técnicos começaram a discutir outras técnicas. E nós, a partir da discussão deles,
nós do direito começamos a ter que ver como que isso a gente passava a incorporar no âmbito das exigências da cidade. Hoje a técnica não é abrir a cidade, a técnica preponderante não é abrir toda a cidade para aumentar os condutos forçados, porque isso paralisa uma cidade a cada obra dessas. A técnica é procurar fazer absorver ao máximo nas próprias construções. Então, a gente tem aquelas bacias subterrâneas, bacias de contenção e de detenção, embaixo de piscinas, no âmbito de condomínios, em áreas. Então, como que isso aparece no direito? Medidas mitigadoras. Urbano-ambiental, porque o conceito medidas mitigadoras vai estar lá na raiz do direito ambiental, não do direito urbanístico. Então, essa expressão de conteúdo, um direito urbanístico que precisa ser monitorado, né? Porque tudo isso é monitorado. As bacias de contenção, vai lá o órgão municipal e depois limpa, né? Elas são um serviço, elas são a expressão da relação da cidade com o empreendimento e do empreendimento com a cidade. As demais medidas mitigadoras, a abertura de vias públicas, o aumento de vias públicas pelos próprios empreendimentos no momento em que eles chegam na cidade, quanta coisa os nossos técnicos colocavam como exigências, mas não conseguiam cobrar. Eu cansei de ver processos aqui. E por que não conseguiam cobrar? Porque não tinha um instrumento jurídico, que depois passaram a ser os termos de compromisso, com base na formulação do CPC, né? Que é a expressão da concertação administrativa, no sentido do ato administrativo concertado, ou seja, é aquele ato que não é do comando e controle, mas que a decisão administrativa qualificada por aquele acordo de vontades resultante dos estudos de impacto ambiental e de estudos de impacto de vizinhança vão dar um conteúdo. Tá? Então, eu tenho lá na licença urbanística outros elementos que eu não tinha antes, mas que eu vou cobrar como? Eu vou cobrar a partir desse termo de compromisso, que é um título executivo extrajudicial, e hoje está nas legislações, está disseminado nas legislações, tanto ambiental quanto urbanística, um título executivo extrajudicial, um cheque, olha aqui, empreendedor, é preciso fazer. Mas isso também exige do município que ele tenha posturas e colocações de temas que é possível, que seja possível fazer. Eu cheguei a ver processo aqui dizer assim, ó, o empreendedor tem que abrir a via, né? Tem que alargar a via de acesso. Todavia, não estava definido quem pagava a desapropriação. Então, também é um ato... Quem paga? É um ato inexistente. Então, não é comum isso, mas a concertação ela precisa resolver isso. Precisa. Não adianta dizer, olha, precisa abrir. O empreendedor vai abrir se tiver resolvido a desapropriação ou se ele for o responsável pelo pagamento. Mas isso tem que estar quantificado, porque não pode ser excessivo. Então, porque a nossa administração pública ela é muito acostumada a trabalhar em caixinhas. Exato. Né? Cada caixinha dá o seu comando, mas ninguém faz a costura do todo. A costura, é isso aí. Então, o que é esse urbano ambiental? É essa costura do todo. Como é que eu vou costurar essa colcha de retalhos para ela ser um todo e para ela ter uma finalidade, para realmente ela cobrir o que ela tem que cobrir? Né? Então, é daí que nasce essa agenda, esse conceito urbano-ambiental a partir das agendas internacionais. Né? Nós tivemos no Brasil o Edésio Fernandes, que desenvolveu muito esse conceito. Isso ele se dá para os empreendimentos, ele se dá para a expressão do princípio da segurança da posse, para toda a parte dessa redefinição do conteúdo de função social da propriedade, não só como uma externalidade, mas como algo que expressa um conteúdo intrínseco a ela mesma, né? Que vai além. O que é as normas, as externalidades? É como se eu tivesse um bloco de argila e nesse bloco de argila eu vou moldar essa propriedade. Então eu tenho ali o recuo viário, eu tenho o recuo de jardim, eu tenho a altura, eu tenho o subsolo que eu posso atingir, mas isso eu estou moldando. Né? O conteúdo de função social é eu dizer qual é a função social a ser expressa.
aqui é patrimônio histórico-cultural, aqui é função ambiental, aqui precisa ter, dentro de um plano diretor, proteção, porque a área é sujeita a desastres, aqui é a área para habitação de interesse social, porque essa cidade, que não é mais uma cidade só urbana, né? O plano diretor, que não é só mais para o núcleo urbano e de extensão urbana, mas é para toda a cidade, Exato. ele precisa pensar estratégias para essa cidade que tem todas as funções e que Exato. necessita ter todas essas funções, né? Função urbana, função rural, né? Enfim, então, desse conteúdo todo aí é que nasce a necessidade de uma estruturação de uma área da Procuradoria, Lá em Porto Alegre, nós acabamos criando, tem uma Procuradoria adjunta, que atendeu por muito tempo as políticas públicas deste âmbito. Então, e hoje ela segue nessa mesma linha. Ela, dentro da área da DEPUMA, que é a Procuradoria Urbano, Ambiental e Regularização Fundiária, nós temos a Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente, que foi o nascedouro disso tudo. Temos a Procuradoria de Patrimônio e Domínio Público, né? Temos uma unidade que trabalha todos os processos de desapropriação junto com a Fazenda, que são as grandes extensões viárias. O projeto começou com um escritório com o projeto da perimetral, que é uma experiência muito rica. O procurador trabalhar junto com os demais técnicos. Claro. Que esses instrumentos novos, né? Então, há uma unidade, eu não lembro agora o nome, porque já mudou tanto, mas era o escritório da perimetral. Os dados são riquíssimos. E o processo de negociação vai direto, toda a desapropriação, a forma de pagamento voluntária, né, acordada, não judicial, por meio dos índices construtivos, né, que é a transferência, a outorga onerosa do direito de construir, do Estatuto da Cidade, enfim. E temos também toda a área de regularização fundiária, que também é uma grande área de concertação, que é onde eu trabalho atualmente, dentro dessa área de urbanismo, meio ambiente e regularização fundiária na cidade. Então, é uma área que trabalha políticas públicas, que o foco não é o litígio, né? Que o foco eu digo o foco principal, né? Evidente que tem que ter o litígio, né? Evidente que chega em pontos que precisa posicionar. O Ministério Público muitas vezes tem conceito diverso, né? Então, não é que não tenha o litígio, é a nossa função o litígio, mas a grande expressão, do meu ponto de vista, é a forma de chegar à concertação adequada. O que eu noto, Vanesca, é que mesmo quando há litígio, é difícil que a sentença resolva o problema. Verdade. É sempre muito difícil que a sentença seja adequada. Sempre se verifica que a sentença às vezes se torna... Eu nunca tinha visto na realidade uma sentença que não pode ser cumprida. Mas no urbano ambiental eu consigo ter uma sentença que não pode ser cumprida, porque ela muda a situação da cidade, a realidade muda de forma tão rápida que às vezes é muito difícil, os processos levam anos a ver um resultado positivo do processo. Na minha concepção... A gente ajudou, loteamentos clandestinos, por exemplo, nós ajudamos inúmeros, né? A PARF tem anos, ela começou em 94, tem uma função bastante intensa, mas é frustrante. É frustrante. Né? É frustrante porque não consegue executar, né? Então, hoje até a melhoria da legislação no sentido da regularização auxilia bastante nesse conteúdo, mas é frustrante, né? E mesmo na área ambiental, assim, nós temos várias situações de desocupação de um morro inteiro. Tu faz o que com as pessoas? Tu faz o quê? Vai botar onde? Exatamente. Bacia do Guarapiranga, em São Paulo. 1.200.000 pessoas. Tu faz o que com as pessoas? Maior do que quantas cidades? Exato. Novo Hamburgo. Exatamente. Então, essa dificuldade de trazer do processo algo positivo
Eu vejo que está cada vez maior, tanto que o próprio processo está indo para o lado da mediação e da conciliação. Então, as técnicas de mediação estão hoje tão em alta porque se verifica que nos casos complexos tu não consegue ter uma resposta judicial à altura por causa disso. Tudo isso que tu explicaste eu achei maravilhoso porque esse histórico de onde saiu, de como se desenvolveu a Procuradoria Urbana Ambiental, mostra a necessidade cada vez mais de apropriação de assuntos além do direito, né? Claro, com certeza. Agora, eu queria falar um pouquinho, então, sobre essa questão das técnicas de mediação, de concertação, enfim. Está super em voga, eu acho importantíssimo, acho que é uma tendência e acho que, para a nossa área, ela é bastante relevante. Todavia, há limites. Uhum. Tá? E isso é uma coisa que me preocupa. Eu participo do Sejusc, né? Uhum. E participei de várias mediações individuais também, justamente até para ver como é que era. Tá? E me preocupa determinadas coisas para o direito público. O direito público não é o direito privado que tu pode acordar tudo. Exato. Nós, como procuradores, quando a gente vai para uma mediação, a gente tem que ter bem claro quais são os limites possíveis desta mediação. Exato. Né? Eu posso desconsiderar determinados padrões técnicos? Não. Uhum. Talvez, se tiver dentro da lei a possibilidade de mitigação, se tu tiver um parâmetro. Eu posso ir direto para uma mediação sem ter, naquelas ações em que tem Ministério Público presente, eu posso sem o Ministério Público? Quer dizer, o objeto do direito público, ele é diferente, então a gente precisa pensar bem, né? Como vai conduzir esses aspectos e criar um grande ambiente. Eu já tive soluções bem interessantes, assim, em mediação. Teve uma na Justiça Federal que foi interessantíssima, né? Que tratou o processo da vida real, né? Não o processo formal. Eu até vou contar rapidamente aqui para você. Já tivemos outras também na Justiça Estadual, mas essa para mim foi paradigmática, porque ela unificou. A situação era o seguinte: Avenida Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre, teve uma obra viária do município que ampliou a via, e em um determinado momento teve a área da URGS. Existe uma área enorme da URGS na Bento Gonçalves, para onde vai para Viamão, no lado direito e no lado esquerdo. No lado esquerdo, no caminho Porto Alegre-Viamão, no lado esquerdo tem a unidade da URGS, a escola, né, das escolas, ali, a aplicação e a faculdade, e no lado direito é uma área que é vazia da URGS. E tem uma vila ali. Bem, então houve a ampliação do leito viário e num determinado momento houve o rolamento de rochas desta área da URGS para Bento Gonçalves. Foi um acidente grande, não morreu ninguém, mas uma coisa que preocupou muita gente. O que aconteceu? Instaurou um inquérito, né? Foi porque a área era da URGS, então MP federal, né? Então a competência é da União. Toda uma discussão com relação assim, e isso foi lá pelos anos 2006, 2008, tá? E agora, os debates foram em 2018, na conciliação. Bom, o resultado de tudo isso foram um processo, então, do Ministério Público Federal contra o município e contra a URGS, né, para ver quem ia fazer a solução com relação ao deslizamento das rochas. A tese do município é que o deslizamento das rochas decorria da vila, né, que era irregular e que não tinha saneamento, e da URGS é que era da abertura viária. E assim ficou o litígio. Né? Como o município alegou que era a vila, a URGS ajuizou uma ação para retirar a vila. Né? Vila Boa Esperança, que estava ali há muitos anos. E a Defensoria Pública fez uma reconvenção, né, a Defensoria Pública da União, dizendo, olha, eles têm direito à moradia. Né? É cento e tantas famílias, acho que é cento e tantas famílias ali. Bom, em função de todo isso, e nisso teve um laudo enorme, que a solução que seria para a contenção das rochas era um grande muro de arrimo que custava milhões.
custava mais de 10 milhões. E o município deveria fazer liminarmente aquela discussão. Bem, a Justiça Federal, eles têm um centro de conciliação e foi o processo para o centro de conciliação. E foram os três, o primeiro processo que foi o da Vila, né? Porque os litígios é para preservação das... Acho que a Vanessa ficou. Oi? Vamos unificar tudo isso. Bom, desse resultado, nós fizemos, os juízes propuseram, nós fizemos vistoria, era um dia chovendo, né? Fomos lá, município, Ministério Público Federal, Judiciário Federal, 2 juízes, andamos por tudo. Foi um professor da URGS, da Geologia, né? Foi, assim, interessantíssimo ir ao local, enxergar o problema. Enxergar. Bom, resultado de tudo isso. A URGS, esse professor da URGS assumiu fazer um relatório. Ele fez uns 8 meses ainda de sondagens, porque toda a geologia da URGS estuda aquela área há muitos anos. Sim. Né? E o resultado disso foi o seguinte: ele disse o seguinte: não tem uma movimentação das rochas a tal ponto. Foi uma manifestação, foi uma movimentação ocasional. Não. E ele tem um monitoramento daquilo ali. Né? Foi uma movimentação ocasional. Não vai acontecer novamente a ponto de ter esse muro de arrimo. Olha o que teria gasto no muro de arrimo. Né? E a Vila não tem nada a ver com o que aconteceu. Que bárbaro esse resultado dessa ação foi uma grande conciliação que reconheceu, a URGS reconheceu a permanência da Vila. Eles estão trabalhando, tem um grupo, inclusive, que chama Ambiente Crítico, que é um pessoal muito legal, da própria URGS, professores da URGS, estudantes, que trabalham nessa comunidade, estão fazendo os levantamentos para eles terem a regularização fundiária. Né? Então, o acordo foi a permanência da vila, a desistência das ações e a conclusão das ações. Claro, o município fez medidas ali, retirou raízes, fez algumas coisas, mas muito objetivas, pontuais. Não era aquela solução que a gente se dá conta que em muitos laudos e inclusive soluções de estudos de impacto ambiental, elas são soluções onerosíssimas para a administração pública e que não resolvem o problema, resolvem o processo. Então, só o processo. Exato, resolve o processo. Então, uma das grandes questões urbano-ambientais é que a gente precisa resolver o problema, não o processo. Perfeito, Vanessa. Essa foi a melhor conclusão. Essa frase, para mim, valeu. A gente poderia até continuar nessa questão da necessidade de solução e não apenas de andamento processual. Não do papel. Eu tô cansada dessa coisa, sou resolvido no papel. Tem uma sentença transitada em julgado, mas eu não consigo cumprir. Olha, eu tenho tido umas experiências bem interessantes. A gente vai ficando mais velho, assim, trabalhando junto com o Ministério Público, umas questões bem interessantes de acordar a solução concreta mesmo depois das sentenças, mesmo depois dos resultados, porque tem coisas que são juridicamente impossíveis. O Sejusc tem feito aproximações bem interessantes nesse sentido. Na regularização fundiária é uma, né? Nós temos lá sentenças que hoje são áreas que podem ficar. E aí, tu faz o quê? Né? Então, a gente tem dialogado bastante nesse sentido. E aí, eu acho que também dá para a gente enxergar uma mudança de postura, né? Como eu coloquei aqui, eu já sou procuradora, vou fazer 30 anos de procuradoria agora em julho, né? Então, lá no início, e eu te diria, por muito tempo, existiu uma postura do poder público de não fazer ajustamento de conduta, né? De não firmar os ajustamentos de conduta. Mas muitas vezes a gente deve. Né? Depende da motivação, depende do conteúdo a ser trabalhado, né? Então, eu lembro que dos primeiros ajustes de conduta era a Silvia Capelli, que era promotora de justiça, isso há muitos anos, hoje ela é procuradora de justiça
e uma das referências na área de direito ambiental. Mas Sim, ela é referência aqui em Novo Hamburgo. Uhum. Mas lá no início, a Silvia era da Promotoria de Ambiental de Porto Alegre. Uhum. E nós fizemos um TAC, que foi a primeira reforma do viaduto Otávio Rocha. Tu imagina, naquela época, né? Para o município também foi uma super inovação. Uma super inovação, porque não tinha a cultura de assinar ajustamentos de conduta. O que é um ajustamento de conduta? Ele é um grande contrato. Uhum. E daí tem que entrar no orçamento. Uhum. Né? Então, muitos acharam, e a Procuradoria precisa monitorar isso. Não adianta tu assinar o Exato, é isso que eu tenho ajustamento e ficar no dito. processo. Eu tenho Né? dito. Ficar lá. Não, a Concordo. Procuradoria precisa monitorar tanto aqueles que nós firmamos com terceiros, né? Porque nós somos agentes capazes de públicos e podemos firmar com terceiros esses ajustamentos, ou mesmo os termos de concertação administrativa, precisamos assinar e monitorar, porque senão desmoraliza o conteúdo. Uhum. A grande questão, para mim, é essas coisas terem uma continuidade, né? Terem um resultado. Continuidade. Outras coisas interessantes que nós fizemos, as instituições, elas precisam, dentro das suas especificidades, né? Uhum. E dentro das suas prerrogativas, elas precisam trabalhar em comum naquilo que é comum. Exato. A gente tem umas estruturas que trabalham contra si, parece... Sim, totalmente contra si. E todo mundo ganhando da mesma fonte, que é o poder público. Eu, às vezes, fico um pouco chocada. Nós tivemos, assim, várias experiências muito interessantes de atuação em conjunto com o Ministério Público. Exato. Ações, litisconsórcio ativo, né? Com a Ana Marquesan, com a mais recente, né? Com a Annelise Steigleder também. Tivemos agora uma ação recente com os Salts aqui também, num grande acordo numa área irregular que envolveu as pessoas, inclusive para permanência no local, mas elas sabendo que não podem subir mais o morro, enfim. Tem sido uma experiência bem interessante dentro dessa perspectiva de sustentabilidade das cidades. Uhum. Né? Com aquela perspectiva de todo o universo das bolinhas. É como se tu tivesse um garrafão com várias bexiguinhas dentro e essas bexiguinhas não podem furar. Elas têm que coexistir. Eu tenho lá acessibilidade, o acesso à terra, a regularização, a moradia, o meio ambiente, a área protegida e ela precisa coexistir, né? Então, as instituições caminharem juntas, eu acho que me parece, dentro das suas especificidades, nós já tivemos que fazer ações em determinado momento de habeas corpus preventivo, porque teve um promotor que passou pela Promotoria de Meio Ambiente aqui na capital, que hoje não é mais promotor, que ele queria determinar o que o município fazia. Sim. Nós temos um plano de arborização urbana, ele queria que plantasse árvores frutíferas em lugares que nosso plano de arborização diz que não é possível. Uhum. Nós tínhamos toda uma política de patrimônio cultural, ele queria aportar mais elementos que não era. E chamava os técnicos municipais a qualquer momento na promotoria. O que a gente fez? A gente ajuizou um habeas corpus preventivo, a nossa funcionária andava com salvo-conduto. Né? Já brigamos muito. E isso é uma questão importante. Como é que a gente credencia, inclusive, para esse diálogo institucional? Mostrando competência, mostrando finalidade, né? Atuando de forma consistente. Nós somos a voz dos nossos técnicos, dessa interdisciplinariedade que a gente se referia antes. Exato, exatamente. A nossa função é ser essa voz ativa, né? Trabalhar com esse conteúdo todo. Perfeito, Vanesca. Eu amei. Eu acho que a gente precisa continuar esse diálogo e trazer essa rede, assim. Eu vi que tem 30 pessoas aqui, fico muito feliz com todo mundo que está acompanhando. Obrigada. Muitos amigos, gente do Brasil inteiro, fico muito feliz. Vanesca, tu já está convidada para a próxima, então vamos continuar falando sobre esse assunto, a questão da mediação, a questão do o que é permitido, né? Até onde pode o município ir nos termos de ajustamento de conduta, nos compromissos firmados com particulares. Acho bem interessante, acho que é um tema a se desenvolver. Não, eu acho que sim. E eu sou uma... Eu aposto nessa mediação.
Eu aposto. Só que para a gente ter segurança jurídica, para ter, inclusive, garantia de que isso não vai ser só uma onda, nós precisamos ter consistência teórica naquilo que a gente faz. Exata, consistência Tá? teórica. Eu preciso sustentar aquilo que é feito Uhum. frente aos órgãos todos de controle, frente às situações que vão chegar. Então, eu preciso, o procurador municipal, ao indicar esses conteúdos, não pode ser uma opinião sua. Exato. Né? Exato. Ele tem que construir este conteúdo com o conteúdo. seu corpo técnico e com o seu corpo jurídico. Né? Porque há muitos espaços discricionários nisso. E tem que entender qual é o limite da discricionariedade a partir do caso concreto. Tem situações que talvez seja impossível, tem outras em que seja possível. Perfeito. Né? Mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer, porque por outro lado existe aquela acomodação nossa que diz, bem, no direito público eu não posso fazer. Né? Exatamente. Então, a outra postura, que é a postura de colegas que a gente sabe, conhece, né? Da integridade do poder, do interesse público. Sempre. Exatamente. Então, eu não posso fazer. Quer dizer, não é isso, nós estamos num outro momento. Mas isso precisa ser construído, né? Com consistência, com motivação. Eu sempre digo, é a motivação. Dos que trabalham esse conteúdo. Porque tu não tem coisas dadas na cidade. Tudo vai ser ali construído. está o universo das questões. Eu lembro, lá na equipe de urbanismo e meio ambiente, nós tínhamos dentro da própria área as nossas, digamos assim, as nossas especialidades, né? Então, a Andréia e a Ana Luísa, elas trabalhavam muito patrimônio cultural. Uhum. Um tema, assim, um patrimônio histórico-cultural, tu tem um universo de questões tão amplo. Né? Muito, muito. Quando veio a lei da acessibilidade, como é que tu faz? Tu bota a escada que vai dar no meio da rua? Né? Porque as regras eram tão rígidas com relação a isso. Então, são todas formas que tu vai... Não é que não tenha solução, tem, mas tu tem que construir essa solução a partir destes marcos. Não é simplesmente aplico ou não aplico. Exatamente. Hoje, o direito urbano ambiental não é assim, pode ou não pode. Como pode, para onde pode. Exato. Vanessa. Então, é uma outra construção. A Cândida trabalhava bastante com isso também, com todas as edificações, né? É um mundo. É um mundo. E a Vanessa... A Eleonora trabalhava com a questão de poluição sonora. A Eleonora tem uma experiência riquíssima na área hoje das concertações, porque ela participa diretamente das comissões. Então, é um universo que é um universo de direito construído. Né? Adorei. Construído. Há que ser construído. Vamos construir aqui. Vamos aproveitar o PGM ambiental para fazer essa rede. Querida, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu fico tão feliz dessa inauguração. Começa a semana. Começar o nosso mês junto. É isso aí. Um beijo no meio ambiente, discutir essas questões. Perfeito. É isso aí. Obrigada mais uma vez. E voltaremos. Voltaremos, é só convidar. Combinamos. Beijo grande. Beijo grande. Tchau.